a importância da disciplina, da organização, do planejamento, a importância de uma meta com métodos. Estava ali bolado com a história de Ezequias, até rabisquei mais minha Bíblia ainda, que quase não tem mais onde escrever. O camarada, ele tem uma meta e ele estabelece os métodos. Ele tem um objetivo e ele começa a trabalhar no tempo que ele tinha em relação aos objetivos. E a primeira coisa que ele faz é colocar em ordem as coisas, organizar as coisas. E esse foi o segredo do sucesso, de êxito, nos 29 anos do seu reinado. Porque ele prepara o palco dos acontecimentos. Se você não prepara o palco dos acontecimentos, você pode ter certeza que dificilmente o que você planeja pode não acontecer. Agora, o que me chama a atenção é que ele pega as coisas de Deus, o templo de Deus, a casa de Deus, e quando eu falo sobre organizar as coisas, ele pega a casa de Deus e começa a organizar as coisas de Deus em Jerusalém. O templo estava abandonado, os levitas haviam abandonado a casa de Deus, os sacerdotes não queriam mais. Imagine pastor que não quer mais pastorear. Imagine levitas que não querem mais exercer o ofício na casa de Deus. Nós estamos numa escola bíblica, eu só estou ensinando. Essa turma abandona tudo. E Ezequias, como rei, chama esse pessoal e traz a lembrança desse pessoal acerca da responsabilidade. Sabe o que Ezequias coloca na cabeça desse povo? A gente tem sonho, a gente tem sucesso, a gente pode virar Jerusalém de cabeça para baixo. Eu quero ter um reinado de êxito, de sucesso, mas com o templo de Deus e as coisas de Deus organizadas, Jerusalém vai continuar sendo uma baderna. Ele conscientiza os levitas e os sacerdotes acerca do seu ofício. E a Bíblia diz o quê? Que ele faz uma reforma, ele organiza o templo, traz para o templo o trabalho dos levitas, os sacerdotes, organiza o altar, organiza a tesouraria do templo, influencia o povo a voltar a dizimar o rei. Podem trazer dízimos. E a Bíblia diz que o povo traz tanto que Ezequias, ele dá ordem a uma classe de levitas para construir depósitos, porque o povo estava trazendo muito. Eles fazem depósitos. E ele levanta também um social pesado em Jerusalém, para abençoar aqueles que não tinham condições, de tanto que o povo trazia. Vocês sabem que nessa época aqui, tudo que o povo trazia, presta atenção, era para os levitas e sacerdotes com as suas famílias comer. Por que o povo trazia dízimos, contribuições? Exatamente, o templo de Deus teria que ter muito mantimento, muita condição. E para que servia isso? Exatamente, para suprir a necessidade daqueles que exerciam um trabalho ministerial. Então eles comiam de tudo aquilo que entrava no templo. Hoje, se alguém doar alguma coisa para a igreja e alguém souber que o pastor comeu com a sua família, o povo desvia, mas não é assim. Não é que eu como. Agora, nesse tempo aqui, o povo trazia para suprir a tribo dos levitas, a tribo de Levi, e os sacerdotes com os levitas que cuidavam do trabalho no santuário. Então o povo teria que ter alegria em trazer, sabendo que os sacerdotes levitas comeriam, e os sacerdotes levitas comendo, Deus prosperava o povo. Porque Deus queria cuidar do que era deles, mas queria suprir o povo. Mas eu não quero me ater muito aqui. E o interessante é que o negócio foi tão organizado que Deus se agradou e começou a prosperar Jerusalém, começou a prosperar o povo. E a Bíblia diz que Deus prospera muito o povo. Depois que Deus prospera o povo e que está tudo reto, Senaqueribe se levanta. A Bíblia diz assim: e depois dos feitos de Ezequias, depois das suas maravilhas,
vem Senaqueribe e invade Judá. E quando invade Judá, ele ameaça Ezequias. Ezequias se sente pequeno diante de Senaqueribe. Senaqueribe era um rei que havia devastado o mundo todo. Camarada onde chegava, era igual gafanhoto, destruía tudo. E agora ele vem se levantar contra Ezequias. Ezequias, quando entende que Senaqueribe não estava brincando, ele queria destruir Judá, Jerusalém, acabar com tudo. E Senaqueribe ainda fala assim: olha, eu tenho certeza que você já sabe a minha fama. Onde eu passei, Deus dos amorreus, dos heveus, destruí tudo. Eu tenho certeza. Não adianta você se escorar nesse Deus teu, que eu vou destruir com tudo também. O que Ezequias faz? Chama os sacerdotes, nesta época o profeta Isaías já estava ali ao redor, e eles clamam a Deus. Quando clamam a Deus, olha aqui, irmãos, interessante, depois tu lê na tua casa. A Bíblia diz que eles se arrependem, se humilham diante do Senhor, dizendo para o Senhor que eles sabiam do poder que Senaqueribe tinha. E o que Deus faz? Deus manda um anjo só. Deus só manda um anjo. E o que esse anjo faz? Acaba, mata com todos os capitães, com todos os homens valentes de Senaqueribe. Um anjo só. Mata tudo. Destrói com tudo. Envergonha Senaqueribe. Senaqueribe volta para sua casa envergonhado, e quando chega em casa, os filhos dos valentes ficam tão revoltados que mata Senaqueribe. Então, acaba a ameaça. Ezequias louva a Deus, e depois de louvar a Deus, sabe o que Ezequias faz? Ele se engrandece, bate no peito e se sente o tal. Deus quebra o nariz dele. Quando Deus quebra o nariz dele, ele se humilha. Quando Deus humilha, ele exalta. Aí o que Deus faz com Ezequias? Só para terminar aqui, em 3 capítulos, eu estou te falando em 3 capítulos. O que Deus faz? Tudo aquilo que Ezequias fez para Deus, no templo de Deus, na casa de Deus, nas recâmaras secretas, construindo depósitos, depois de tudo isso, a Bíblia diz que Deus dá para Ezequias um poder como que na sua época nenhum outro homem tinha. O que eu acho muito interessante em Deus é que Deus é Deus de retorno. Deus é Deus de reciprocidade. Deus é Deus que Ele tem prazer em nos fazer colher por aquilo que plantamos nele e para Ele, independentemente de qualquer situação. Você vê os encalços, os altos e baixos que Ezequias passa. Mas nesses 29 anos, Deus fez questão de honrar Ezequias, como no seu tempo não havia honrado ninguém. O que o senhor está falando, pastor? Eu estou falando que Deus não se esquece. Deus não se esquece de nada. Tudo aquilo que a gente faz para Ele, nós não vamos terminar os últimos dias da nossa vida sem colher por tudo aquilo que a gente fez para Ele. Pensa você que cai no esquecimento. Cai não, meu irmão. Em altos e baixos, pancada aqui, pancada ali. Deus quebrou Ezequias no meio. Senaqueribe levantou, ele matou Senaqueribe por causa de Ezequias. Porque tem coisas que Deus ele resolve fazer para cumprir os seus princípios, as suas regras. E Deus ele não vai esquecer de todo o trabalho que alguém faz por Ele e para Ele. Agora, essa preparação do cenário, essa preparação da plataforma dos acontecimentos, ela é muito importante. Essa estrutura preparatória, preparadora, isso é muito importante. Não se esqueça disso. O cara assumiu como rei, e ele resolve colocar em ordem a casa de Deus, o templo de Deus, trazer os sacerdotes e levitas para o seu ofício, porque ele entendia, ele não era burro, ele entendia que para ter sucesso, para ter crescimento, para uma cidade ser abençoada, para o meu reinado ser abençoado, dizia Ezequias, eu preciso fazer por Deus, para Deus e para a casa de Deus. E ele terminou os dias como? Abençoado, próspero. Está aqui a Bíblia,
A Bíblia diz assim, ó. Teve Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, eles e os habitantes de Jerusalém, isso é o final da história dele. E a grande indignação do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. Teve Ezequias riqueza, glória, em grande abundância. E fizeram tesouro de prata e ouro, e pedras preciosas, especiarias, escudos, e de tudo que se podia desejar. Também armazéns para a colheita do trigo, do mosto, do azeite, estrebarias para toda a casta de animais e currais para os rebanhos. E edificou também Ezequias cidades, possuiu ovelhas, vacas em abundâncias, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom, fez correr por baixo da terra do ocidente da terra de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Isso aqui não está falando mais do templo, não, está falando da vida dele no final. Contudo, no negócio dos embaixadores, dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a eles, perguntaram acerca do prodígio que fez naquela terra, que Deus não desamparou para tentá-lo e saber que havia no seu coração. Quanto aos restos dos atos de Ezequias, e esses benefícios estão escritos na visão dos profetas Isaías, filho de Amós, blá, 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 blá. A Bíblia continua falando. Agora, ele terminou os seus dias, e dormiu Ezequias com os seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi, e todo Judá e habitante de Jerusalém lhes fez honra na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Aí vem Manassés, faz tudo ao contrário que seu pai havia feito. Então, essa história de Ezequias, ela é extraordinária. Que Deus recompensa, Deus é Deus retorno, Deus não se esquece, Deus vê, Deus abate, Deus se agrada no coração humilde. Então, que vocês possam meditar na história desse grande rei que reinou em Jerusalém, e que isso possa edificar a vida de vocês. Amém?